Saudações, pessoal. Silvio Mota, retornando para mais um bate-papo sobre o controle de constitucionalidade, né? Agora que nós já esgotamos todos os modelos de controle concentrado, de arguição incidental, para nós encerrarmos as nossas considerações sobre esse vasto e relevante tema, resta-nos abordar os aspectos do controle de constitucionalidade no âmbito estadual, né? A chamada representação ou representações, modelos de representação de inconstitucionalidades que terão como parâmetro dispositivos da Constituição Estadual, né? Eventualmente, você pode ser obrigado a se submeter a um concurso público que exija esse tipo de conhecimento, que nada é muito complicado aqui, porque é uma aplicação, eu diria, muito intensa, infelizmente, dadas as características do federalismo brasileiro, do princípio da simetria. Mas existem algumas peculiaridades, algumas particularidades que merecem as nossas considerações. A gente vai tomar como base aqui a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, lembrando que os modelos constitucionais eles são bastante semelhantes em todos os Estados-membros. Então, lembrando também que, apesar de a lei matriz do Distrito Federal ser uma lei orgânica, ela é substancialmente, ontologicamente, uma Constituição. Então, se uma lei distrital entra em rota de colisão com a lei orgânica do Distrito Federal, essa questão vai ser resolvida também através do controle de constitucionalidade, né? Então, fica aí já essa advertência preliminar. Vamos às nossas considerações com a apresentação, porque isso sempre facilita a sua visualização do conteúdo explanado, né? Então, essa aula ela vai ser voltada para o estudo da representação de inconstitucionalidade em nível estadual. Então, você sabe que o parâmetro é um dispositivo da Carta Estadual e o objeto vai ser uma lei, um ato normativo de caráter genérico, abstrato, emanado ou do próprio Estado-membro ou do município, que entre nessa rota, nessa antinomínia, nesse conflito com dispositivos da Carta Estadual. Então, vamos às considerações pertinentes. O fundamento constitucional, ele surge, esse modelo de controle, com a Emenda Constitucional número 16, de 1965, que instituiu, pela primeira vez no direito brasileiro, a fiscalização abstrata de constitucionalidade dos atos normativos municipais, né? Em confronto que entra em rota de colisão com a Carta Estadual. Então, é a Emenda Constitucional número 16, de 1965, portanto, sob a égide ainda da Constituição de 46, a Constituição que substituiu a de 46 só surgiu em 67, mas essa época, é bom que se diga, o Estado brasileiro era regido pelos atos institucionais. O artigo 125, parágrafo 2º da Constituição da República fortalece, projeta a relevância desse controle de constitucionalidade estadual, e o parâmetro vai ser sempre normas da Constituição do Estado. Pouco importa se essas normas estão aí desde 5 de outubro de 89, quando a Constituição Estadual foi promulgada, ou se vieram depois, né, fruto das chamadas emendas constitucionais estaduais. Alguns institutos de controle, eu já tive oportunidade de falar, mas agora vou projetar no slide, são de simetria compulsória ou de reprodução compulsória.
É o caso, por exemplo, da ação direta de inconstitucionalidade. Você vai encontrá-la aqui no estudo desse tema. Também vai encontrar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e vai encontrar a representação de inconstitucionalidade interventiva, tema que nós abordamos na última aula. Por outro lado, né, também vou deixar aqui consignado, existem alguns institutos de simetria facultativa ou de imitação facultativa, e esse instituto, no caso, é a ação declaratória de constitucionalidade. Ela existe em algumas cartas estaduais, embora não exista na maioria. E existe também uma terceira modalidade de simetria, que é o Instituto de Simetria Vedada, estudado por nós há 2, 3 aulas atrás, que é o instituto conhecido como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, temos aí a aplicação da simetria no controle concentrado. A simetria no controle difuso se aplica com todas as suas regras, né, sem nenhuma reticência, mas a simetria no controle concentrado segue esses parâmetros de simetria compulsória, de simetria facultativa ou de simetria vedada nesse tema. O sistema concentrado, ele, no âmbito estadual, se baseia na corte maior do Estado, é a corte judicial maior, é o Tribunal de Justiça, que responde pela guarda da Constituição Estadual, tendo em vista que ele é o órgão máximo que representa a autonomia do Estado-membro. Eu estou aqui tomando como parâmetro, repito, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, porque, enfim, mas esses artigos que eu vou trazer aqui da Carta Estadual do Rio, eles se projetam em todas as constituições estaduais, é só você fazer uma pesquisa, né? Nesse exemplo, que levando como parâmetro, tendo como parâmetro a Constituição Estadual, você tem o artigo 161, que traz a competência do Tribunal de Justiça, inciso 4, processar e julgar originariamente, quer dizer, as ações que são propostas diretamente no Tribunal de Justiça do Estado, e a linha A reza a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição Estadual, que entra em rota de colisão ou se suspeite que está em rota de colisão com a Carta Estadual. Não cabe controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais contra a lei orgânica respectiva, por conta dessa impossibilidade de se reconhecer na lei orgânica do município as características de uma norma constitucional municipal. É uma lei matriz, é uma lei de referência, mas se uma lei municipal entra em rota de colisão com o dispositivo da lei orgânica do município, o conflito se resolverá no plano da ilegalidade e não da inconstitucionalidade. Não compete ao Poder Legislativo de qualquer das esferas federativas suspender a eficácia de ato normativo declarado inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade. Então, em se tratando de controle concentrado, não haverá a possibilidade de nenhum órgão legislativo suspender a execução da lei, da mesma forma que simetricamente ocorre no âmbito da Constituição da República. O Senado Federal só atuaria, e quando atuava, no artigo 52(10) da Constituição da República, quando a declaração era incidental. Aqui acontece a mesma coisa no âmbito estadual. Mas isso está devidamente consagrado na jurisprudência, nessa ADI 5548, lá de Pernambuco, né, uma ação direta que foi julgada em agosto de 2021. No que se refere a quem pode provocar o Tribunal de Justiça do Estado, o artigo 162-A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
elenca uma legitimação ativa pluralizada, seguindo, né, a relação pluralizada do artigo 103 da Carta da República. Então, ele afirma, e eu estou aqui em negrito, eu coloquei aqui na redação do artigo 62A, aquelas pessoas, aqueles legitimados ativos que não aparecem na Constituição da República, mas que podem protagonizar uma ADI no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho lá alguns que são simétricos e outros que são inovações, né? E o Supremo já referendou que essas inovações são perfeitamente compatíveis com o sistema constitucional brasileiro, que não houve aqui nenhuma agressão ao princípio da simetria constitucional. Então, a gente tem aqui o governador do Estado, evidentemente que aqui o governador do Estado é um legitimado ativo universal, ao contrário de lá, na Constituição da República, ele é especial, tem que demonstrar a pertinência temática. Aqui já se presume demonstrada a pertinência temática. A mesa diretora da Assembleia Legislativa, a comissão permanente isoladamente aqui pode promover a DI no TJ, isso não é possível lá na Constituição da República. Membros da Assembleia Legislativa, um deputado estadual pode promover a ADI no TJ, Procurador-Geral de Justiça faz sentido, porque é simétrico, o Procurador-Geral do Estado não é simétrico, mas pode promover a ADI no TJ, o Defensor Público-Geral do Estado, o Estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados a reconhecer a Defensoria Pública, com todas as características que as defensorias públicas possuem hoje na administração brasileira. Prefeito municipal, prefeito e a mesa diretora da Câmara Municipal são legitimados ativos especiais, aqui vão ter que demonstrar a pertinência temática. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, lá é o Conselho Federal, na Constituição da República, aqui o Conselho Seccional, partido político com representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores, e federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual, né? Portanto, estão aí satisfeitos os parâmetros simétricos com algumas inovações, né? Inclusive. Então, sobre legitimação ativa constitucional, que a Carta Estadual estabeleça uma ampliação de simetria, admitindo, por exemplo, que um membro da Assembleia Legislativa ou uma das comissões permanentes proponham em ação direta de inconstitucionalidade abstrata em âmbito estadual. Isso é perfeitamente possível. Foi uma votação apertada por 6 votos a 5 numa ação direta 5558, julgada em abril de 2021, definitivamente. Nesse ponto foi vencido o ministro Marco Aurélio, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Nunes Marques, ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Carmen Lúcia. Mas por um voto de diferença se admitiu essa ampliação dos legitimados ativos proposta nesse artigo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A demonstração de pertinência temática exige que você relembre aquela divisão entre legitimados ativos classificados como universais e legitimados ativos classificados como especiais. A plausibilidade jurídica do objeto exige a satisfação dos mesmos requisitos, quer dizer, o primeiro requisito é o temporal, a lei ou ato normativo objeto da impugnação tem que ter sido produzida, tem que ter vindo ao ordenamento jurídico depois da promulgação da Constituição Estadual, e a Constituição Estadual foi promulgada 1 ano depois da Constituição da República, isso por força do que determina o artigo 11 do ato das disposições constitucionais transitórias da Carta da República. Ele exige esse prazo máximo de 1 ano, e efetivamente foi isso que ocorreu. O requisito espacial, essa lei ou esse ato normativo, para ser objeto de controle no Tribunal de Justiça, tem que ter emanado daquele Estado-membro que o Tribunal de Justiça rege, ou de município localizado dentro daquele território
desse mesmo Estado-membro. E a natureza jurídica segue os mesmos parâmetros do que vimos na ADI, tem que ter um alto coeficiente de abstração, autonomia jurídica, impessoalidade, eficácia vinculante das prescrições que regem o conteúdo dessa lei. Então, temos a mesma situação. Legitimação ativa à vista, as 3 perguntas respondidas de forma positiva, passamos à análise da competência. E aí o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de assentar nesse recurso extraordinário, julgado em 2017, que os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Então, a situação aqui envolve a possibilidade do Tribunal de Justiça decidir, no âmbito abstrato, se uma lei municipal ela é constitucional ou não, desde que essa lei municipal esteja em rota de colisão com o dispositivo da Carta da República, mas esse dispositivo da Carta da República ele é de repetição obrigatória, de simetria compulsória, no âmbito da Carta Estadual. Então, é possível que, nessas circunstâncias, a lei municipal seja objeto de ADI proposta no Tribunal de Justiça, embora o Tribunal de Justiça não seja substancialmente o guardião da Carta da República, mas guardião da Carta Estadual. E aí formou-se essa tese em 2019, fruto dessa ação direta de inconstitucionalidade 5646. É constitucional o exercício pelos tribunais de justiça de controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Então, você tem a origem nesse recurso extraordinário e você tem a consequência, que é a formação de uma tese de repercussão geral nessa decisão, nessa ADI. E essa é uma questão que é muito explorada em sede de concurso público, né? Essa ofensa reflexa, por assim dizer, né? A lei municipal ela fere a Constituição da República, mas fere a Constituição da República num dispositivo que a Constituição da República exige que seja repetido no âmbito da Constituição Estadual e, portanto, o Tribunal de Justiça é competente para conhecer dessa ADI. Bom, ao chefe do Ministério Público do Estado, né? O artigo 162, ele afirma que o Procurador-Geral de Justiça deve ser previamente ouvido, vai ser promovido a oitiva, vai funcionar como custos legis, e quando não for o autor, diz o parágrafo 3º desse mesmo artigo da Constituição Estadual, ele, quando não for autor da representação de inconstitucionalidade, o Procurador-Geral do Estado nela vai oficiar. No que se refere às decisões, elas vão postular efeitos erga omnes e vinculantes. O parágrafo 4º afirma que, declarada a inconstitucionalidade, eu ainda estou no artigo 62 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a decisão será comunicada à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, com efeitos erga omnes e vinculantes, né? O artigo 99, inciso 7 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro é simétrico do artigo 49, inciso 5 da Constituição da República. Quer dizer, caberá à Assembleia Legislativa sustar os atos do Poder Executivo Estadual que exorbitar do Poder Regulamentar ou da Delegação Legislativa. Há perfeita simetria entre esses dois dispositivos. Aqui está o princípio da simetria. Eu já tinha apresentado para você essa relação de legitimados ativos simétricos. Então, vou pular esse slide que eu já tinha apresentado, para a gente não retomar toda aquela ideia, né?
Bom, e aí a gente tem a possibilidade, e aqui é uma outra questão que eu chamo a tua atenção, que é uma questão bastante tormentosa, a gente tem a possibilidade do recurso extraordinário no controle abstrato, né? Então, há uma regra geral dizendo que toda ação direta de inconstitucionalidade que nasce no Tribunal de Justiça, ela morre no Tribunal de Justiça. Você promoveu a ADI no TJ, é uma lei municipal estadual que fere a Constituição do Estado, a regra geral é essa, ela morre no TJ. O TJ vai dizer, a palavra final é dele, ele é o guardião da Constituição do Estado. É ele que vai dizer, não, essa lei municipal ela é constitucional, essa lei estadual ela é inconstitucional e acabou. Regra geral. Só que, não obstante a gente tenha essa regra geral, a gente tem exceção. E é a exceção que cai em prova. Se existe uma regra em concurso público, é que o que cai em prova não é a regra, é a exceção. Então, você tem que introspectar, por assim dizer, essa exceção. E a exceção diz o seguinte: se a ação direta de inconstitucionalidade nasce no TJ, mas seu objeto repete a Constituição da República, ela poderá morrer no Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário. Então, aqui eu tenho um ponto nevrálgico, né? Onde o recurso extraordinário ele vai ser utilizado não como instrumento de controle difuso, mas como um instrumento oblíquo de controle concentrado, abstrato de constitucionalidade. Então, é uma exceção, ok? E é importante que você entenda como exceção, mas ela é reconhecida. Tanto é reconhecida que eu tenho aqui um precedente relatado pelo ministro Moreira Alves, né, em 1992, na reclamação 383, que eu vou proceder à leitura com vocês. Então, abre aspas. Representação com fundamento na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça, na qual se impugna a lei municipal sobre alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância compulsória ou obrigatória pelos estados. Eficácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-membros. Admissão da propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatória pelos estados, contrariar o sentido e o alcance desta reclamação conhecida, mas julgada improcedente. Então, você percebe aqui, fecha aspas, com a inteira literalidade do precedente estabelecido nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade do recurso extraordinário fazer as vezes de controle abstrato. E prossegue, né? O tribunal, e aí eu já estou trazendo aqui um julgado mais recente, que reafirma esse precedente, esse julgado é de 2013, o tribunal limita a possibilidade de manejo do recurso extraordinário em sede de controle abstrato estadual, apenas quando a questão envolva norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. Então, você repara que o Supremo mantém esse posicionamento do recurso extraordinário atípico, né? E aqui eu tenho várias outras decisões, né, em outros recursos extraordinários, interposição de recursos extraordinários contra decisão em ADI estadual, assinado apenas pelo procurador do Estado. Os atos de natureza técnica no controle abstrato prescindem da concordância expressa do chefe do Poder Executivo Estadual.
enfim, vencida essa etapa da excepcionalidade do recurso extraordinário, nós temos aqui a possibilidade de perceber que eu posso ter duas ações diretas sobre o mesmo objeto. Um dispositivo da Constituição do Estado pode ser violado e, ao mesmo tempo, um dispositivo da Constituição da República. E aí é importante que você esteja preparado para se posicionar diante de uma questão desse naipe. Então, vamos lá. Primeira regrinha, né? Quando você tem uma lei estadual, eu acho que não é difícil você perceber isso, essa lei estadual ela pode ser fiscalizada pela Constituição do Estado e pode ser fiscalizada pela Constituição da República. Sim, porque essa lei estadual, embora ela tenha nascido presumidamente constitucional, ela pode violar, ao mesmo tempo, a Constituição do Estado e pode violar também a Constituição da República. Então, vamos imaginar uma situação que eu tenha essa possibilidade, né? Então, eu tenho a lei estadual, está aí a lei estadual entra em rota de colisão com norma da Constituição Estadual de simetria compulsória. E aí eu explico que essa simetria compulsória não quer dizer que a Constituição do Estado tenha repetido ipsis literis aquele dispositivo da Carta da República. A Constituição do Estado ela pode ter feito uma remissão. Você pode ter lá na Constituição do Estado, fique aqui observado o artigo tal da Constituição da República. É uma norma de caráter remissivo, vamos dizer assim. O fato é que eu tenho uma lei estadual que entrou em rota de colisão com uma norma da Constituição Estadual que é de simetria compulsória porque está na Constituição da República. Quem vai conhecer dessa ADI? A ADI é proposta no Tribunal de Justiça. Aí, vamos imaginar que a ADI é proposta no Tribunal de Justiça por alguém lá da Constituição do Estado, mas alguém do artigo 103 promove uma ADI contra essa lei estadual, querendo declarar essa lei estadual inconstitucional no Supremo Tribunal Federal. Como é que você resolve? Eu tenho duas ADIs. Uma que foi proposta primeiro no TJ e outra que foi proposta depois no STF. A ADI do TJ fica suspensa até que venha a decisão do Supremo. Se o Supremo já julgou procedente a ADI, significa que a lei estadual é inconstitucional. Se é inconstitucional para o Supremo, é inconstitucional para todo mundo. Se o Supremo julga improcedente o pedido, significa que perante o Supremo a lei estadual não é inconstitucional. Então aí o TJ vai julgar a ADI. Segunda situação, eu tenho uma lei estadual, essa lei estadual entra em rota de colisão com uma norma autônoma da Constituição Estadual. Ela entra em rota de colisão com uma norma que não é de repetição obrigatória. Quem é que é o guardião da Constituição Estadual? O Tribunal de Justiça. Então, a ADI vai ser proposta no Tribunal de Justiça. Mas vamos imaginar que alguém lá do 103 entenda que essa norma estadual, ela também viola, de alguma forma, a Constituição da República, viola um preceito fundamental, viola alguma coisa, algum dispositivo da Constituição da República. Quem é que vai conhecer da ADI? Bom, se a ADI no TJ é julgada procedente, ou no Supremo, né, julgada procedente, acabou, o Supremo declarou inconstitucional a lei estadual, o TJ não pode reverter. Se ela é julgada improcedente, se o Supremo entende que essa lei estadual ela não viola a Constituição da República, aí o julgamento retoma para o Tribunal de Justiça, que vai prosseguir no julgamento da ADI estadual, porque pode ser que a lei estadual não seja inconstitucional perante a Constituição da República, mas, de alguma forma, seja inconstitucional perante a Constituição do Estado. E aí o Tribunal de Justiça tem autonomia para declarar, se assim entender, inconstitucional perante a Carta Estadual. Então, são duas as situações de ações diretas simultâneas, pelo que você conseguiu perceber, né, na configuração dessa aulinha. É isso?
eu ainda não concluí, falta ainda alguns detalhes que nós vamos concluir na próxima aula, mas são aulas, repito, sobre a representação de inconstitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição Estadual. Ok, pessoal? Fortíssimo abraço, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.